Evangelho de Mateus, 7º capítulo, do primeiro verso ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. Deus colocou uma palavra no meu coração, mas eu não consigo fazê-la sozinho, então eu vou precisar de ajuda. E a primeira ajuda que eu vou pedir é do pastor Bruno. Vem cá, pastor. Senta aqui, por favor. Mas comporte-se, ok? Pastor Bruno vai me ajudar a representar um elemento importante da minha ministração. Pastor Bruno vai representar o eu. Diga eu. Pastor Bruno vai representar o eu. Eu não vou distinguir o eu em termos psicológicos. Eu não vou pensar o eu em termos filosóficos. O eu aqui é o que eu e você chamamos de eu no dia a dia. A nossa compreensão a respeito de nós mesmos. Aquilo que nós sabemos e não sabemos a nosso respeito. O eu que nós reconhecemos quando pensamos em nós mesmos, quando nos olhamos no espelho, aquele contorno que nós temos a certeza de que se trata de nós. Algo que aconteceu na nossa vida no processo, e não desde sempre. Porque, como você sabe, quando uma criança nasce, ela não tem consciência de si mesma e do mundo à sua volta. Tudo é a mesma coisa. A criança apenas desfruta a realidade como se tudo fosse uma coisa só. A partir do momento em que a criança vai crescendo, ela começa a distinguir entre ela e os outros. Ela reconhece a mãe, o pai e as figuras que vão aparecendo. Mas ainda assim, nesse momento da trajetória da criança, ela não reconhece a si mesma no espelho, por exemplo. Quando você coloca uma criança muito novinha na frente do espelho, ela realmente acredita tratar de uma outra criança. Às vezes até tenta interagir com essa criança. Uma das teorias do psicanalista francês Jacques Lacan é exatamente essa que ele batizou de o estádio do espelho. Quando acontece a transição na vida da criança e ela olha no espelho e pela primeira vez ela reconhece tratar-se dela própria. Aquela imagem é ela.
A gente nunca sabe que dia que isso vai acontecer exatamente. Mas a marca de que isso acontece é que a criança, reconhecendo a si mesma no espelho, olha imediatamente para quem está com ela, o pai, a mãe, como que esperando uma palavra confirmadora, autorizadora, como a gente diz. Que sempre vem, porque o que o pai diz, o que a mãe diz? É você, filho. É você mesmo, olha aí, ó, esse aí é você. E a criança fica excitada e animada. E a partir desse dia, nunca mais ela vai deixar de reconhecer a sua imagem no espelho, exceto em duas situações. Esquizofrenias graves, quando a pessoa olha a imagem no espelho e não a reconhece, às vezes não totalmente, às vezes não parcialmente. E embriaguez. O sujeito muito embriagado pode não se reconhecer no espelho, como um vídeo que viralizou nas redes sociais, de um sujeito muito embriagado que entra no supermercado e dá de cara com o espelho. Assim que ele vê a própria imagem no espelho, ele sai da frente para o sujeito passar. Mas o sujeito também sai. Aí ele agradece e vai passar, mas o sujeito volta. Aí ele dá licença, o sujeito sai. Ele volta e, de repente, ele começa a ficar bravo, porque ele está achando que o sujeito está fazendo troça dele. Você sabe que a imagem refletida no espelho, sendo sua, trata-se de você. Porque desde esse momento da sua história, você tem compromisso com esse contorno, com essa figura, com esse ser que é você mesmo. Você cuida das suas necessidades, você tenta satisfazê-las, você lida com as suas dores, com os seus sofrimentos. Você é você e só você sabe o que você já passou ao longo dessa vida. Só você e Deus conhecem o caminho que você trilhou até aqui. Então, o pastor Bruno vai representar nessa nossa conversa aqui o eu. Mas eu vou precisar de mais ajuda. E aí eu vou chamar a Lu. Vem cá, Lu. Você vai sentar nessa ponta aqui, ó. Por favor. Comporte-se também, por favor. Não, fica tranquila, irmão. Algum homem, tira esse púlpito daqui para mim, por gentileza. Melhor. A Lu vai me ajudar representando aqui um outro elemento importante da nossa conversa. A Lu vai representar o outro. Diga outro. A Lu é o outro. Quem que é o outro? O outro é aquele que não sou eu. E que cedo na vida eu aprendo a reconhecer. O primeiro grande outro na vida de uma criança é a mãe. Depois vem o terceiro grande outro, que é o pai. Aí vem os outros insuportáveis, que são os irmãos. O mesmo Jacques Lacan denominou a relação com os irmãos de complexo de intrusão. Porque o irmão que nasce na sequência do outro é um intruso. Ele vem para roubar um colo que antes era exclusivo, uma atenção que antes era exclusiva. Por isso o fenômeno aí do ciúme na vida de crianças com 3, 4 aninhos, porque o mundinho dela já está mais ou menos fechado, ela já reconhece a si mesma no mundo dela, e de repente chega uma outra criança. E essa criança que recebe a nova criança precisa aprender a lidar com ela, precisa aprender a se relacionar com ela, e aprende, e se afeiçoa. Porque assim, cedo na vida a gente descobre o outro, e cedo na vida a gente descobre a importância do outro para nós. Cedo na vida a criança entende a importância da mãe na sua história, na sua vida. A mãe que dá o seio, a mãe que dá o colo, a mãe que dá o afeto. O pai, embora não é muito fácil para a criança entender o pai. Assim como também não é fácil para o pai. Porque a mãe é uma coisa natural. A mãe parece que foi mãe desde sempre. Quando eu vou visitar casais que acabaram de ter filhos, se eu chego no hospital ou na casa e o bebê está no colo da mãe, é uma cena que parece que está pronta desde que o mundo é mundo.
A mãe com aquele bebê totalmente embalado, protegido, acalentado. É uma cena de simbiose, de harmonia absoluta. E onde é que está o pai? Está lá rodeando. Olha daqui, olha dali. De repente ele fala assim, posso pegar? A mãe fala, claro, bem, é seu filho. Porque essa é uma das funções maternas prioritárias. Donald Winnicott escreveu que a função materna prioritária é apresentar o pai. A mãe apresenta o pai para o filho. Por isso que eu acho que é tão importante para o pai defender que a criança parece com ele. Toda vez é a mesma coisa. Vou conhecer a criança recém-nascida, o pai fala assim, minha cara, né, pastor? E eu entendendo o que significa todo esse processo, falo, sua cara, irmão, é a sua cara. Por quê? Porque a única pessoa que não tem muita certeza ali sobre nada é o pai. A mãe está tudo certo, ela sabe tudo, está tudo certo. Mas o pai, ele olha e fala, não, meu, olha aí, ó. Quando o pai entra, e Freud explicou muito bem essa relação através da teoria do complexo de Édipo, para a criança, num primeiro momento, é um choque, porque ele, de certo modo, corta a relação dela com a mãe. Mas, na sequência, essa criança vai entendendo esse pai, vai se afeiçoando, também o ama, porque ele lhe dá proteção, lhe dá carinho, brinca com a criança, faz brincadeiras que mãe nenhuma é capaz de fazer. O negócio de jogar para o alto e pegar de volta. Nunca vi uma mãe fazer isso. Aliás, a mãe, em geral, não pode nem ver isso. É coisa do pai, a criança ri, se diverte. Então, cedo na vida, o eu descobre o outro. E cedo na vida, o eu ama o outro. Por causa de tudo isso. Ama a mãe porque dela vem muitas coisas boas, ama o pai porque dele vem muitas coisas boas, depois ama os irmãos porque a relação com eles tem muitas coisas boas, e aí vem os tios, e aí vem as outras pessoas, as primeiras professoras, depois vem a paquera da escola, depois vem a namoradinha, depois o namoradinho, depois vem a esposa, o esposo, e assim o eu vai descobrindo ao longo de sua jornada que sem o outro ele não vive. Então, cedo na vida, o eu descobre o outro e ama o outro. Mas cedo na vida, o eu levanta uma questão a respeito do outro. Porque o eu reconhece o outro e ama o outro. Mas cedo na vida, o eu se pergunta, e o outro? Será que ele me ama? Há um momento em que a criança entra nessa crise em relação aos seus pais. Será que meus pais me amam? Será que esse outro me ama? Por quê? Porque cedo na vida o eu descobre que não é tudo sobre ele que o outro aprova. Não é tudo sobre o eu que o outro gosta. Porque quando você era criança, mesmo o bebê, tinha coisas que você fazia que sua mãe e seu pai aprovavam. Correspondiam com carinho, com brincadeira, com coceguinha, com nariz na barriga. Mas tinha coisas que o pai e a mãe reagiam de forma nunca vista até então pela criança. Porque é o que eu brinco, a primeira experiência com o endemoniamento de uma criança é a mãe. Porque como é que é um endemoniamento na sua cabeça? Fecha rosto, fala grosso. Não é como a mãe faz com o filho? Ah, menino feio. Onde já se viu fazer isso? A mamãe não gosta mais de você, hein? Demônio. Para a criança é a mesma coisa. Ela nunca viu essa cara fechada, nunca ouviu essa voz engrossada, esses gestos irritadiços. E ela assusta. E cada vez que ela é censurada, repreendida, disciplinada, ela começa a se perguntar, será que esse outro me ama? Esse outro que às vezes desaparece, e eu choro e ele não aparece assim que eu choro, ele demora. Porque uma das maiores angústias na vida infantil é a demora do outro aparecer.
Freud falava que uma das brincadeiras mais importantes para pais fazerem com filhos recém-nascidos, bebês, ele chamava de Fort-da, que é a brincadeira de perder e ter de volta. Aquela coisa de esconder e... Cadê papai? Achou. Bem retardado mesmo, não é? Cadê papai? Achou. Isso é fundamental para a criança. Por quê? Porque ela está aprendendo a lidar com um mundo em que aquilo que é importante para ela some. Mas depois reaparece. Então está ensinando a criança que aquilo que desaparece, na sequência, reaparece. Mas será que vai reaparecer sempre? Então, cedo na vida, o eu começa a se questionar se o outro vai estar ali para ele sempre. Se o outro ama. E para uma criança não é fácil entender que aquilo que o outro censura é uma questão de ação, atitude e não uma questão de essência e de ser. Quando uma mãe briga com o filho não entende que aquilo é uma repreensão em relação ao comportamento. O filho acha que a mãe não gosta mais dele. Eu ouvi uma vez um menino de 3 aninhos que a mãe deu uma bronca nele. Ele ficou todo amuado, depois ele foi no colo da mãe e falou assim: mamãe, você gosta de mim? Por quê? Porque a crise da criança é aquele que me repreende, aquele que me censura, deixou de gostar de mim, deixou de me amar. Então, cedo na vida, o eu descobre que tem coisas que o outro gosta, tem coisas que o outro não gosta, e tem medo de que, se ele continuar reproduzindo o que o outro não gosta, o outro deixe de amá-lo. Então, que fenômeno acontece aqui? Cedo na vida, o eu descobre que ele será mais amado pelo outro se comportar de determinado modo que o outro aprove. E aí acontece um fenômeno, eu vou precisar de mais ajuda. Fábio, vem cá. Você vai me ajudar. Acho que o pastor não vai gostar dessa parte, mas eu vou fazer mesmo assim. O Fábio vai me ajudar aqui, representando um terceiro elemento da nossa conversa, que nós vamos chamar de eu ideal. Diga, eu ideal. E o Fábio vai ser o eu ideal do pastor. Tá bom? Tá bom assim para você, irmão? Tranquilo? O que é o eu ideal? Cedo na vida, o eu descobre que será mais amado pelo outro se comportar de determinado modo, que o outro aprove. Então, cedo na vida, o eu usa de um artifício psíquico, inconsciente, no sentido de desenvolver, criar, para apresentar para o outro um eu ideal. Um eu sem os defeitos que o outro possa rejeitar. Um eu de currículo. Um eu que vai nos acompanhar pelo resto da vida, o eu ideal. Que é esse eu que a gente expõe para poder esconder aquele eu que a gente não quer que as pessoas vejam. É o eu ideal que a gente coloca no Facebook. O eu ideal tem a foto ideal. O eu ideal tem as informações ideais. O eu ideal, ele vive uma vida ideal. É o eu ideal que a gente leva, por exemplo, numa entrevista de emprego. Quando uma pessoa vai dar uma entrevista para um emprego, quem que é que está dando a entrevista? O eu ideal. Tanto que o entrevistador pergunta assim: você tem uma qualidade? Uma qualidade? Ah, eu sou uma pessoa muito focada, muito determinada, gosto de trabalhar. Tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer da melhor maneira possível. Ou seja, uma qualidade, o cara já está abrindo um... Aí o entrevistador falou assim: e um defeito? Um defeito? Um defeito meu é que eu sou muito sincero. Ah, vá tomar banho na soda. E lá isso é defeito? Quero ver coragem o dia que o sujeito fala assim: um defeito meu, eu roubo. Aliás, se me contratar, é melhor não me pôr no caixa. Que eu roubo as pessoas, eu não sei o que acontece. Aí eu queria ver coragem. Mas esse não vai para a entrevista de emprego, só vai o eu ideal. Porque ele está lá para ser aprovado, para ser aceito. A senhora que é casada, quem foi no primeiro encontro com a senhora? O eu ideal.
O eu ideal levou a senhora para comer num restaurante fino. A senhora falou, nossa, mas aqui deve ser caro. O eu ideal falou assim, fica tranquila. A senhora falou, não sei nem o que pedir. Ele falou, ouvi falar muito bem da lagosta. Aí a senhora falou, mas será que não é muito? Não tem problema. E se eu não gostar? Deixa, não tem problema. O eu ideal estava espetacular aquele dia. Aí a senhora casou, porque o eu ideal é lindo, maravilhoso. 10 anos depois a senhora fala, amor, me leva a sair comer alguma coisa? Tá bom, aproveitar que tem a feira aí hoje, já vou levar lá você comer um pastel. Mas a senhora topa, porque a senhora já sabe como é que funcionam as coisas. Aí a senhora chega lá, olha o cardápio. Aí eu quero aquele ali com tudo. R$8 um pastel! Que absurdo! Por que não pega o de mussarela, que está em promoção, com R$1,50? Ô, bem, eu não quero de mussarela. Mas você vai comer tudo? Se eu não comer tudo, eu deixo, bem. R$4 se você deixar metade. Entendeu a diferença do eu para o eu ideal? Aí a senhora fala, meu Deus, cadê o cara da lagosta? Sumiu, comeram ele, morreu. Sobrou esse aí. Quem foi no primeiro encontro foi o eu ideal. O eu ideal que a gente apresenta para quem a gente não conhece, que não conhece a gente. O eu ideal que a gente apresenta para o vendedor da loja que nos atende. Eu gosto de um livro do Ronaldo Lidório chamado Integridade, Liderança e Integridade, onde ele fala que nós somos naturalmente seres construtores de máscaras. E há uma máscara que nós usamos para enganar quem não conhece a gente. E a gente usa direto essa máscara para fazer parecer que a gente é melhor do que é para quem não sabe quem a gente é. É aquela coisa que você está falando com a atendente do telemarketing e ela não te resolve o problema e você vai ficando nervoso. De repente você fala assim, quer saber? Não vou mais falar com você, agora você vai falar com o meu advogado. E desliga. Você não tem advogado. Você não pode pagar um advogado. Mas por que você faz isso? Porque o eu ideal é fácil entrar em cena nessa hora. Numa loja, não é? Que você não quer se sentir por baixo. Eu, quando era seminarista, porque você sabe da escala social, né, Bruno? A escala social é assim, ó, pobre, miserável, mendigo e seminarista. E aí eu era seminarista, já era casado com Cristiane. A gente precisava comprar um sofá, porque o nosso sofá estava horroroso. E aí fomos em tudo que é loja de sofá, de magazines, de tudo mais, e não achava um sofá que coubesse no bolso e que ao mesmo tempo agradasse. Aquela maratona, um dia a gente estava num shopping passeando. E eu falei assim, olha, Cris, ali tem uma loja de imóveis, vamos olhar? Ela falou, amor, deve ser cara a loja de shopping. Eu falei, vamos só olhar não paga nada. Aí entramos. De repente veio uma moça atender, bonita, toda elegante, fina. Posso ajudá-los? A gente está só dando uma olhadinha. Estão procurando alguma coisa especial? A gente está vendo sofá. Ela falou assim, mas eu tenho bastante sofá bonito, esse aqui. De repente mostrou um que era tudo de bom. Lindo, do jeito que a gente estava procurando. Eu sentei, meu pai. Aí eu falei assim, eu gostei desse sofá. Ela falou, que bom. Eu falei, quanto tá? Vocês estão com sorte, ela disse. Esse sofá entrou na promoção ontem. De R$12 mil por R$9 mil. Na hora o meu eu ideal entrou em cena. Na hora eu peguei a máscara do eu ideal e coloquei. Eu levantei, olhei. E falei assim, e a vista? Ela falou, a vista é o mesmo preço, que é da promoção e tudo mais. Eu falei, tá. Mas se o senhor quiser, eu converso com a minha gerente, quem sabe parcelar umas 3 vezes. Eu falei, só tem dessa cor? Ela falou, só e a promoção é esse aí. Eu falei, então tá bom. Bom, vou dar uma volta, qualquer coisa eu volto aí. Máscara total, eu ideal. Se eu fosse entrar com eu real, eu ia dizer assim, filha, eu sou pobre.
Eu não posso pagar R$9.000 no sofá. Se eu tivesse R$9.000, eu trocava o carro. Assim, esse é o eu ideal. É o eu que a gente quer que as pessoas vejam. Para que elas olhem menos para o eu real e mais para esse aqui. Porque esse aqui, na nossa cabeça, é mais encantador. Qual que é o nome da sua esposa? Maristane. Vem cá, minha irmã, me ajuda aqui. A Maristane é comportada? É? Senta aqui, minha irmã, por gentileza. Só que o que acontece com o eu ideal? Cedo na vida, o eu descobre que para ter um eu mais ideal, ele precisa, eu vou chamar você aqui, mas não fique brava comigo, tá? Do que nós vamos chamar aqui de objeto ideal. Diga, objeto ideal. O que é o objeto ideal? É aquilo que vai municiar o eu ideal para que ele seja mais ideal. Porque cedo na vida o eu descobre que ele é mais ideal se estiver de posse do melhor objeto ideal. Por exemplo, foi cedo que você, menino, ganhou um tênis novo, foi numa festa de Natal, de aniversário, e todos os elogios foram para o seu tênis. Aquela sua tia falou assim, nossa, cara, que tênis da hora, meu, mostra para a tia. E você, ó. Mostra lá para a vovó. E você foi lá mostrar para a vovó. Olha, gente, o tênis dele, que coisa mais linda. Como você está lindo com esse tênis. Que coisa, cara, que lindo que você está. Cedo a menina ganhou uma roupinha de princesa. E quando ela colocou, o pai falou, filha, você é a princesa do papai. Que princesa. Como é linda a minha princesa, olha a minha princesa. Aí tirou foto da princesa. E por onde a menina ia andando, as pessoas falando, olha, uma princesa. Ah, mas essa princesa é muito linda, que linda essa princesa. E a menina começou a acreditar que ela é princesa. Mas aí no dia seguinte, ela pôs uma camisetinha do Bolsonaro. E um shortinho surrado. E aí ela saiu e o pai falou assim, credo, essa não é minha princesa não. Cadê minha princesa? Essa aí é a porquinha do papai. Mas não é a princesa. Brincando. Mas a criança, ela está entendendo uma mensagem. Que quando ela está com a roupa, ela é uma princesa. O menino entendeu a mensagem. Quando ele está com o tênis, ele está lindo. E ele começa a perceber que ele é mais valorizado e elogiado conforme está de posse de determinados objetos. Primeira vez na escola, o menino foi com um tênis surradinho, os outros meninos começaram a fazer chacota dele. Ele voltou para casa exigindo que a mãe ou que o pai comprem um tênis caríssimo, porque é o tênis que os meninos que são badalados na escola usam. Aí, de repente, ele ficou jovem e ele não tinha carro. E aí ele começou a trabalhar para comprar um carro porque ele descobriu que as meninas valorizavam mais os meninos que tinham carro. As meninas começaram a crescer e começaram a pedir para a mãe, eu quero fazer plástica. Por quê? Porque elas começaram a perceber que os meninos valorizavam mais determinados aspectos estéticos. E aí você foi aprendendo ao longo da sua vida que você é mais ideal quanto mais objetos ideais tem à sua disposição. E aí você chega com um carrão numa festa. E todo mundo fala, nossa, que carro da hora, posso ver? Pode. Aí todo mundo rodeia o carro. Aí os homens perguntam, faz de 0 a 100 em quanto? Não importa, filho. A diferença de um para o outro é de 2 segundos, 3. Mas você quer saber por quê? Porque é uma questão de potência. As mulheres falam, nossa, que lindo. E aí você sente que você é bom porque você tem o carro. Alguém vai visitar a sua casa e fala, nossa, que casa linda. O que você diz? Obrigado. O elogio foi para mim. Todo mundo gosta da minha casa, do meu bom gosto. Nossa, fulana veio aqui e ficou encantada com a nossa casa, bem. Precisamos chamar eles mais vezes. Claro! Quero ver chamar de novo quem falou assim, brega isso aqui, hein?
Pensa num troço mal definido. Mas tudo bem, em casa, cada um tem a sua. Chama de novo essa pessoa. Você chama? Chama nada. Cedo a gente descobre que tem objetos que são mais ideais do que outros. É só coisas? Não. Um objeto ideal pode ser uma pessoa. Por exemplo, um filho pode ser objeto ideal. Ou você nunca viu uma mulher que teve um filho para segurar um homem? Porque o filho vai surgir como objeto ideal. Se eu tiver isso, vai me amar mais. Se eu tiver um filho bonito, as pessoas vão me parar, vão elogiar. Por isso que, psicanaliticamente falando, quando uma mulher ficar sabendo, e um homem também, que o filho vai chegar com uma necessidade especial, aquilo é um golpe que funciona nos mesmos moldes, psiquicamente falando, de um luto. A gente chama isso em psicanálise de o luto do bebê ideal. Por quê? Porque eu sonho com o meu bebê e o meu bebê vai para a revista. Meu bebê vai tirar foto dentro da melancia. Meu bebê todo mundo vai pegar no colo. Meu bebê, todo mundo vai elogiar. Eu não estou pensando num filho que as pessoas vão olhar e não vão saber o que dizer. Então, para eu receber essa criança como dádiva de Deus e saber que ela é a melhor criança e que as qualidades dela vão estar lá também, eu preciso passar pelo processo de luto do bebê ideal. Às vezes você ter uma mulher pode ser um objeto ideal, um homem pode servir como objeto ideal. O que liga duas pessoas às vezes não é amor, é a conveniência de se estar do lado de um objeto ideal. Às vezes eu vou ficar com esse cara porque ele tem o status ideal. Quem sabe me projeta. Eu vou ficar com essa mulher porque ela tem o status ideal, vai me valorizar. Quando o outro surge como objeto ideal, não é com o outro que eu estou me relacionando, mas com aquilo que ele pode me garantir em termos de desdobramentos. Isso acontece demais no mundo que nós vivemos. Às vezes, quem funciona como objeto ideal é um famoso. Você já encontrou um famoso em algum lugar? O que acontece quando alguém encontra um famoso no aeroporto? Posso fazer uma selfie com você? Claro. Aí posta no Facebook. Olha quem quis tirar foto comigo. Objeto ideal. O que significa tirar foto com um famoso? Significa poder dizer assim, veja o tipo de ambiente que eu frequento. É o tipo de ambiente que essas pessoas frequentam. Porque assim, você nunca mais vai ver o famoso, em tese. Ele não conhece você, você não o conhece. Agora, se você tirar foto com a sua vozinha, tem 4 curtidas. Se você tirar foto com o famoso, tem 1.800. E a sua voz, às vezes, é mais legal do que o cara. Mas o famoso é um objeto ideal, porque ao lado dele, eu me catapulto a uma condição mais ideal. As pessoas vão me notar melhor, porque eu tenho acessos a lugares que os famosos frequentam. Então, tudo pode ser objeto ideal, desde que eu me relacione com o objeto na expectativa de que ele melhore o eu ideal. E qual que é o objeto mais ideal? É aquele que o outro, na minha maneira de entender, mais ama. O melhor objeto ideal é aquele que o outro ama. Porque se eu estiver de posse desse objeto, o outro vai amar o objeto, vai amar o eu ideal e finalmente vai me amar. Agora, você está percebendo que tudo isso acontece dentro da cabeça do eu? Tudo isso aqui acontece dentro da cabeça do eu. Ele que acredita que o outro não é capaz de amá-lo como ele é. Ele que acredita que o outro vai ter mais facilidade de amar o eu ideal. É verdade isso em relação a um pai e uma mãe? O pai e a mãe amam o eu ideal do filho? Ou o pai e a mãe sabem exatamente quem o filho é? E ama mesmo assim. A senhora que é casada, a senhora ainda ama o eu ideal? A senhora sacou com 2 semanas que ele não existia.
E mesmo assim casou. Casou, está aí junto até hoje, 20 anos depois. Sabe todos os defeitos. Conhece todos os cheiros. Todas as manias. Está tudo absolutamente conhecido. O eu é que fica construindo esse processo onde ele acha que é amado por causa do ideal. Tanto que o homem é casado há 30 anos. Ele está numa discussão com a mulher e ele chama o eu ideal para discussão. Como é que o homem chama o eu ideal para discussão? Ele fala assim, eu trabalho feito um doido. Tudo que eu faço nessa vida é trabalhar. Eu só trabalho, eu faço tudo para dar o melhor para essa casa. Quem que está falando? O eu ideal. A mulher nem está questionando a importância dele. A mulher só falou assim, bem, por que você nunca traz as coisas que eu peço? Você não sabe o que eu passei hoje. Porque eu me desgasto. Porque eu não tenho cabeça para nada. Um dia um cara falou assim para mim num aconselhamento pastoral. Pastor, eu sou um homem bom. Eu sou um homem que só vive para minha família. Eu sou um homem que é todo dia de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu falei, você queria ir aonde, irmão? Oh, vamos dar um Oscar para esse homem que vai trabalhar e volta. Oh! Não é o ideal. Sabe, a mulher também chama o eu ideal para a discussão. Ah, eu me esforço, eu me desdobro aqui. Eu cuido das crianças, eu faço isso, eu faço. Todo mundo chama o eu ideal para a conversa, mesmo que a conversa seja com gente que conhece a gente de longa data. Por quê? Porque é difícil a gente se livrar do eu ideal. Ele está cheio de objetos ideais, a gente está lutando pelos objetos ideais todo dia. Achando que o outro vai nos valorizar pelo tanto de objetos ideais. Às vezes a mulher fala assim, bem, você está trabalhando demais. Não está ficando em casa. Ah, mas para você ter essa vida aí que você quer, eu tenho que trabalhar isso tanto. A mulher fala, eu quero. Eu não pedi nada. Quando nós casamos, você não tinha nada para me dar e eu amava você do mesmo jeito. É, mas você gosta das coisas boas, né? Ô canalha, não é sobre isso. É sobre o fato de que, em nome dessas coisas boas, a gente não vive mais junto. Às vezes o eu está tão convencido de que o outro ama o objeto ideal, que ele luta pelo objeto ideal, que muitas vezes o outro nem valoriza. Aí o cara chega com um carrão que ele financiou em 60 meses. E a mulher fica brava. Fala, bem do céu, por que você foi trocar o nosso carro? Eu falei para você que os meninos vão precisar de material agora no começo do ano. Por que você foi fazer isso? Não, para a gente ter um carro melhor. Mas o nosso carro estava bom. Não, mas esse é muito melhor. Melhor por quê? Ele nem porta-mala tem. Você trocou a nossa SUV por um Camaro. Que porcaria é essa, bem? Não, esse carro precisa ver o motor. Vem ver o motor. Que motor? Eu não quero ver motor. Ele realmente acredita que está de posse de um objeto ideal que o outro ama, mas o outro está nem aí para esse objeto. E isso é tão maluco, quando um cara está totalmente convencido de que o outro ama o eu ideal por causa do objeto ideal, ele entra em parafuso. Ou quando ele não tem o objeto ideal que ele gostaria, ou quando surge outro, aqui na órbita do outro, com mais objetos ideais. Então está aqui o outro, que o eu ama. Mas aí surge aqui ao lado do outro, um outro, que tem mais objetos ideais. Por exemplo, o eu levou o outro para jantar. Restaurante bacana. Foram num carro bom. Mas aí estaciona lá na porta um cara com uma Mercedes-Benz, último tipo, conversível. Os manobristas já vão lá, começa um burburinho no restaurante. Aí o cara entra, o outro olha como qualquer um olha, para ver quem é que está entrando. O eu fala assim, gostou do carro do cara, né? Mas que carro, amor? Né, pensa que eu não vi. Viu o quê? Você olhando.
Mas eu não olhei nada, bem. Pensa que eu não vi, que você não viu o cara entrando aí com a Mercedes espetacular. Bom, eu nem sei que carro é esse. Não sabe que carro é esse, quer me enganar. Eu vi o jeito que você olhou para ele. Quem que olhou? Fala para mim, quem que olhou? Foi o eu. Porque ele viu um outro com mais objetos ideais que ele. E aí ele teme, porque ele projetou na cabeça dele que o outro ama o objeto, por causa do objeto ama o eu ideal, e por causa do eu ideal ama ele. Como ele projetou isso, ele tem medo de perder o outro para esse que tem objetos mais ideais. E aí ele entra com os ciúmes. E o outro lado da moeda dos ciúmes chama-se inveja. Por quê? Porque assim como eu tenho ciúme do outro, por ter alguém próximo com mais objetos ideais, ele também tem inveja desses objetos ideais. E ele quer isso. E ele fala assim, você vai ver, um dia eu vou ter uma Mercedes, aí você vai me dar valor. Bem, eu já te dou valor, eu lavo as suas cuecas. Né? Você vai ver só. Um dia eu vou chegar lá, você vai aprender a me respeitar. Quem que está precisando aprender a se respeitar? Tudo isso acontece dentro da cabeça do eu. Qual que é o drama disso? O drama disso é que 80%, às vezes 90% de toda a nossa ansiedade mora aqui, no objeto ideal. Porque o eu começa a viver em função do objeto. Então ele corre porque ele precisa ter a melhor casa, ele corre porque ele precisa ter o melhor carro, ele corre porque ele precisa fazer a melhor viagem. Viagem é um objeto ideal. Se você dá um pulinho aí na chácara da família, é um tipo de foto no Facebook. Agora, se você consegue ir para Dubai, é outro tipo de foto. Tanto que hoje existe um aplicativo que coloca a sua foto num lugar onde você não foi. Que é... Não, eu não sei o nome do aplicativo. Você tem usado? Está usando? Não? É o cúmulo. É o cúmulo. Você postar uma foto sua num lugar onde você não esteve. É o objeto ideal por excelência, porque ele é tão ideal que nem existe. Mas a pessoa faz por quê? Porque ela quer que as outras pessoas pensem que ela teve acesso a isso. Então põe lá uma foto, atrás a Torre Eiffel. Aí põe até roupa de frio, um calor. E a pessoa com a roupa de frio. E a foto da Torre Eiffel. E aí todo mundo, nossa, não sabia que você estava aí. E a pessoa nem responde. Deixa achar que eu estou aqui. 90% às vezes da nossa ansiedade mora aqui. Na luta constante, permanente para adquirir, manter o objeto ideal. Porque o objeto ideal faz o eu mais ideal, e o eu mais ideal faz o eu ser amado por tabela. O que Jesus nos ensinou nesse texto que nós lemos? Jesus nos ensinou o segredo para nos livrarmos do eu ideal. Porque essa é a primeira lição que Jesus nos ensina, que é preciso nos livrarmos do eu ideal. Primeiro pela verdade. Jesus disse, não julgue para não ser julgado. A medida que você usar vai ser usada contra você. Por que é que você está olhando num cisco do olho do seu irmão quando há uma trave no seu? Porque essa é uma das lutas na construção do eu ideal. Esconder os defeitos próprios e revelar os defeitos dos outros. Quando uma pessoa fala mal de outra, ela está, na verdade, lutando na construção do seu eu ideal. Por exemplo, quando um sujeito fala mal do pastor, veja, pastores têm defeitos, são pouquíssimos.
Quase não aparece, mas nós temos, né? Devemos ter, né, irmão? A gente nem sabe, mas devemos ter. Pastores têm defeitos, mas assim, pastores não fazem mal para ninguém, só fazem bem. Cuidam, ministram. Mas aí uma pessoa decide falar mal. Por quê? Porque o pastor é uma figura ideal. E você desqualificar uma figura idealizada ajuda na construção do eu ideal. Por exemplo, o pastor hoje, coisa que ele falou não tem nada a ver. A pregação de hoje tem nada a ver. Por que para mim é importante fazer isso? Porque é como se eu estivesse dizendo assim, no que foi tratado hoje, eu sei mais do que ele. Eu, se fizesse, fazia melhor do que ele. É um jeito de dizer assim, eu sou ideal também. E aí, às vezes, quer deixar um marido doido, e a esposa fala, não, bem, o pastor é uma bênção. É bênção para você, que não entende nada. Eu já saquei esse cara aí, já saquei já. Isso aí é tudo para tomar nosso dinheiro. Ele está dizendo assim, ó, vai por mim, bem, eu sou um eu ideal. Eu sei mais do que esse cara. Esse cara que você gosta tanto, que você ouve, eu sou melhor do que ele. Quando uma mulher fala mal da mulher do pastor, o que a mulher do pastor faz de mal? Minha mulher é... O que ela já fez de mal para alguém na igreja? Nada, nunca. Pelo contrário. Só tenta ajudar. Por que alguém falaria mal dela? Porque na construção do eu ideal você precisa desconstruir o outro. Principalmente o outro que surge como mais ideal. Então esse negócio de reparar o cisco é o que Jesus está dizendo. Você repara o cisco exatamente para mascarar a trave. Falar mal das pessoas é um jeito de dizer, olhe lá, mas não olhe aqui. Olhe só para o eu ideal, não veja o eu real. O eu real a gente só olha dos outros. Jesus está dizendo, se você lidar com a verdade, você para de olhar o cisco no olho do seu irmão, porque passa a reconhecer a trave no seu. Que é tudo que o eu ideal não quer. Ele não quer ser visto, reconhecido como alguém que tem defeito. Ele quer ser ideal. Então o eu vai ter dificuldade de abrir mão dele. Só que a verdade da palavra vai continuar batendo forte nessa tecla. Esse cara aqui não existe. É preciso se livrar dele. Hipócrita, tire essa trave do seu olho. Como é que eu tiro a trave do olho? Eu tiro a trave do olho primeiro reconhecendo que ela existe. Porque enquanto eu continuar achando que eu sou esse aqui, eu não trato aquele ali de verdade. Então qual que é o primeiro desafio que Jesus nos faz? Livre-se do eu ideal. Eu ideal, pode ir embora. Uma salva de palmas para o eu ideal. Livre-se dele. Seja você mesmo. Porque quando o mundo fala seja você mesmo, o mundo está falando seja você mesmo ideal. Quando a Bíblia diz seja você mesmo, quer dizer seja você mesmo na perspectiva do que Deus sabe a seu respeito. Seja você mesmo diante do Senhor. Reconheça seus pecados, reconheça suas mazelas, reconheça suas misérias morais, reconheça a verdade sobre você. Quando você se livra do eu ideal, a vida ganha leveza. Quando você se livra do eu ideal, você para de fazer esforços no sentido de agradar todo mundo. Quando você se livra do eu ideal, você para de aceitar convite para coisa que você nem pode ir. Quando você se livra do eu ideal, você para de ficar chateado quando alguém dá uma festa e não te convida. É uma bênção. Você sabe que, por causa do ministério pastoral, eu fiz muito casamento. Eu acho que eu fiz mais de 300 casamentos ao longo do meu ministério. Quando um casal falava, pastor, tudo bem se a gente convidar o pastor fulano para fazer o nosso casamento? Eu falava, tudo bem, tranquilo, mas por dentro eu queria soltar rojão. Ai, um casamento a menos, obrigado, Senhor. Por quê? Porque aí minha mulher falava assim, e salão, e vestido novo. Eu falei, mas e aquele do casamento passado? Ah, não dá mais. Eu falei, por quê? O cachorro comeu? O que aconteceu com o vestido? Porque você não precisa frequentar todas as rodas. Você não precisa estar no centro das atenções.
Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Quando você se livra do eu ideal, a vida fica leve. Eu posso ser eu mesmo, eu posso rir de mim. Por muitos anos no meu casamento, eu ficava tentando convencer minha mulher de que ela tinha casado com o eu ideal. Hoje, e por causa disso, a gente brigava. Brigava toda vez que ela fazia uma crítica. Brigava toda vez que ela não reconhecia um esforço. Quando você se livra do eu ideal, você começa a rir de si mesmo. E aí quando alguém faz uma crítica, você entende que a crítica não é a você, mas é uma demanda que não foi atendida. E aí você pode dizer, olha, desculpa, eu talvez não tenha prestado atenção que você estava precisando de mim nesse momento, mas me perdoa, eu estou aqui. O que você precisa? Não preciso sair em minha defesa, eu trabalho tanto, tudo que você pede eu faço, a primeira vez que eu não faço eu sou apedrejado. Para com esse vitimismo! Pessoas que estão comprometidas com o eu ideal vivem vitimizadas. Puxa, eu fiz tanto esforço ontem, ninguém nem para reconhecer. Ai, porque eu me desgasto tanto, ninguém nem para... Pare! Quando você é você mesmo, você se alegra mais. Você faz porque é o seu desejo, porque você sabe que é o que Deus quer de você. Você faz como quem faz para o Senhor e não para homens. Quando você ora, você não ora que nem o fariseu. Aquele fariseu que ora em Lucas 18, quem que é? É o eu ideal. O eu ideal não ora, o eu ideal fala consigo mesmo. É o que Jesus diz, orou de si para si mesmo. O eu ideal não fala com Deus, o eu ideal fala consigo. Aí entrou um publicano com o eu real. Bateu no peito e disse, tem misericórdia desse eu real pecador. Porque o eu ideal do fariseu falou assim, Senhor, eu quero te dar graças porque eu e o Senhor somos uma dupla imbatível, o Senhor me fez, estava inspirado, eu sou a oitava maravilha da natureza, que coisa linda essa nossa parceria de anos. E o Senhor nem ouviu aquela oração. Agora o publicano, o eu real, que bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, pecador, saiu justificado. Em nome de Jesus, livre-se do eu ideal, você não precisa dele. Quem diz amém para isso? Amém. Quando você se livra do eu ideal, o que acontece? Cai a luta hercúlea, a angústia, a ansiedade, na busca pelo objeto ideal. Não que a gente não precise dos objetos, mas eles não precisam ser ideais. Eu vou ter carro? Claro que eu vou ter carro. Se eu precisar, eu vou ter. Mas se eu não precisar, eu não vou ter. E se eu não puder, eu não vou ter. Por quê? Porque não é sobre o que me faz mais ideal, é sobre o que a minha vida é de verdade. Por exemplo, eu e Cristiane somos casados há 23 anos, nós moramos de aluguel. As pessoas dizem, vocês vão comprar uma casa para vocês? Porque as pessoas sempre perguntam, quando é que a gente vai ter o objeto mais ideal? Você está namorando, alguém fala assim, e aí, quando é que vão ficar noivos? Você fica noivo, e aí, quando é que vai casar? Aí você casa, quando é que vai ter filho? Aí você tem filho, e aí, quando é que vai para a escola? Parece que as pessoas estão sempre dizendo assim, falta alguma coisa na sua vida. E se a gente vai no discurso das pessoas, está sempre faltando alguma coisa na nossa vida. Se assistir televisão, está faltando alguma coisa na sua vida. Se assiste propaganda, qual que é o objetivo da propaganda? Apresentar um produto? Não. O objetivo da propaganda não é apresentar um produto, é criar uma necessidade. Esse é o objetivo. Por isso você assiste uma propaganda e fica abismado de você não ter aquilo ainda. Eu já caí nessas coisas. Uma vez eu comprei um grill George Foreman. Que eu estava assistindo aquele canal de compra e estava passando lá um hambúrguer sendo feito, depois uma linguiça, um queijo coalho. E aquilo era maravilhoso, e aquela fumacinha e tal. E eu falei, negócio legal isso aí, hein? Não, porque faz assim, faz assado, e toda a gordura vai embora. Eu falei, olha aí um negócio bom. Faz os alimentos mais gordurosos do mundo e toda a gordura vai embora.
E eu fiquei assistindo aquilo, 5 minutos eu estava com o telefone na mão. Aquilo custava uma fortuna, mas fazia em 10 vezes. Os primeiros que ligarem vão poder fazer em 10 vezes, eu já catei o telefone. E pedi um negócio daquele. Aquilo era uma porcaria. Não faz nada direito. Tudo fica ruim. Virou um negócio lá em casa. Eu demorei anos para me perdoar disso aí. Embora uma vez eu fiz uma palestra num lugar, quando eu falei essa história, aí um sujeito saiu no corredor, veio na minha direção e falou assim: pastor, não fique chateado consigo mesmo. E eu que comprei uma TechPix. Eu falei: irmão, vamos orar que você precisa de ajuda. Quando você se livra do eu ideal, você se livra dessa necessidade de se cercar do máximo possível de objeto ideal. E aí você pode tirar o objeto ideal da sua vida. Pode sentar, o objeto ideal. Uma salva de palmas para o objeto ideal. E aí o que sobra? O eu e o outro, do jeito que era no começo. Mas, do jeito que era no começo, o eu olha para o outro, sabe que ama o outro, mas se pergunta: será que o outro me ama? E aí o que Jesus faz? Jesus diz assim: tira a trave do teu olho antes de tentar ajudar o teu irmão a tirar o cisco do dele. Ou seja, olhe para você, veja a verdade sobre você, antes de olhar para o seu irmão. E quando você fizer isso, verso 6, não dê o que é sagrado aos cães, nem lance suas pérolas aos porcos. Você nunca entendeu esse versículo. Porque você sempre leu esse versículo e achou que Jesus estava falando mais ou menos o seguinte: não gaste vela boa com defunto ruim. É isso que você sempre entendeu. Não gaste vela boa com defunto ruim. Ah, já falei de Jesus para esse cara, não quer saber? Não vou mais dar pérolas aos porcos. Ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer, a pessoa não quer saber, não vou mais dar pérolas aos porcos. Não é isso que Jesus está falando. Uma vez que você olhou para você, viu a verdade sobre você e a assumiu, não tente lançá-la para o outro para que o outro trate disso, porque o outro não vai dar conta disso. Qual que é o problema de você lançar uma pérola para um porco? Ele não sabe o que é isso. Qual que é o problema de você dar algo sagrado a um cão? Ele não sabe o que é isso. E se bobear, ele vai usar isso para destruir você, que é o que Jesus fala: voltando-se, vos destruirão. O que Jesus está dizendo é: quando você estiver frente a frente com a verdade sobre você, não tente suprir isso na vida do outro, ou com a vida do outro. Não tente que o outro acolha você na sua verdade para preencher essa lacuna, para preencher essa carência, porque o outro não vai dar conta, o outro não sabe lidar com isso. Para quem que você canaliza? Para Deus. Por isso o verso 7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E a todo que bate, a porta será aberta. O que Jesus está dizendo é: você quer ser amado pelo outro? Pare de mendigar esse amor. Pare de jogar as pérolas aos porcos. Pare de esperar do outro que supra a lacuna que há em você. Leve isso para Deus, e quando você bater nessa porta, ela será aberta, e quando você fizer esse pedido, ele será atendido. É disso que Jesus está falando. A necessidade que o eu tem de ser amado, só Deus supre. E aí você olha para o Senhor e lança a sua vida diante dele, e ele acolhe você. Porque qual é um pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas a quem pedir. Ou seja, você é bem-vindo na presença do Pai. Você é muito amado de Deus. Ele sabe quem você é. Essa trave no seu olho ele sempre conheceu. Os defeitos da sua vida ele sabe todos quais são. E mesmo assim ele ama você. Você pede e ele dá. Você busca e ele faz você achar. Você bate e é ele mesmo quem abre a porta para você passar.
você tem lugar na presença dele. Você não precisa mendigar o amor de ninguém. Ah, mas como é que eu posso ter a certeza? Porque a mesma pergunta que eu faço, será que o outro me ama? Eu faço, mas será que Deus me ama? E quando eu faço a pergunta, será que Deus me ama? Quando me falta o objeto ideal. Essa cadeira vazia me incomoda. Puxa, eu pedi tanto esse emprego para Deus e a porta não abriu. Será que Deus me ama mesmo? Puxa, eu pedi tanto para ser curado e eu tenho que fazer um tratamento e meu cabelo está caindo. Será que Deus me ama mesmo? Puxa, mas eu pedi tanto para trocar um carro, fui lá, troquei pela fé e agora estou tendo que vender porque não aguento as parcelas. Será que Deus me ama mesmo? Toda vez que o objeto ideal me escapa, o inimigo vem e pergunta aqui, será que Deus te ama mesmo? Foi a pergunta que o diabo fez para Jesus no deserto. Assim que faltou pão e veio a fome, que é a marca fundamental da ausência, o diabo questionou, será que você é filho de Deus mesmo? Está te faltando o objeto ideal, o objeto que comprova que você é importante, que você é especial. Se você não tem objeto, você não é especial. Se você não tem posse disso, você não é quem você pensa ser. Se você não tem um pão para comer, você não é filho de Deus. Jesus olha para o diabo e diz, cara, você não sabe de nada. Só não chama de inocente porque ele não é. Eu não sou filho de Deus porque eu estou de posse do objeto ideal. Eu não sou filho de Deus porque não me falta nada. Eu não sou filho de Deus porque tem pão na minha mesa. Eu sou filho de Deus porque Ele disse que eu sou. Não é de pão que vive um homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Por isso que o batismo acontece antes do deserto. Porque é no batismo que a voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A falta de pão não muda isso. Toda vez que falta o objeto ideal, eu questiono o amor de Deus. Mas quando eu olho para Deus, sem o compromisso com o eu ideal, e sem ser refém do objeto ideal, a resposta sobre será que Deus me ama, vem aqui, ó. Na cruz. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que disse, eu sou quem eu sou, quando quis revelar o seu amor, não escolheu uma manifestação ideal. Ele poderia ter vindo como um rei num trono. Ele poderia ter vindo como um herói numa saga de heroísmo e vitórias. Mas ele veio como um bebê de uma família pobre numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ele viveu uma vida de simplicidade, de humildade. Ele andou com pecadores, com publicanos, com prostitutas. Ele curou enfermos, ele libertou cativos. Ele foi julgado pela inveja dos homens e morreu numa cruz. Tudo isso para deixar claro que você pode ser quem você é, porque Ele já ama você de graça. De graça. De graça. E aí quando você entende isso pela primeira vez, será que eu sou amado? Claro que sou. Porque Deus me ama. E eu não tenho como questionar isso, porque Ele deu prova disso. Aí o eu olha para o outro. E quando o eu olha para o outro, depois de ter olhado para Deus, acontece um milagre do versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei a eles. Ou seja, eu passei a vida perguntando se o outro me amava. Quando a pergunta certa é, como eu faço para amar o outro, como ele precisa ser amado? Porque tudo que eu quis a vida inteira, Deus agora me deu.
E eu vou olhar para o outro e vou amá-lo com esse amor que vem de Deus. E aí eu vou olhar para o meu marido, vou olhar para a minha mulher, vou olhar para os meus filhos, vou olhar para os meus amigos, vou olhar para a minha igreja e vou me lembrar que um dia eu também mendiguei amor, que um dia eu também me esforcei para ter um eu ideal, que um dia eu também fui refém da busca pelo objeto ideal, mas que quando Deus me tratou em tudo isso e a minha ansiedade foi lá para o chão, porque se eu não tenho mais que buscar o objeto ideal, muito do que me deixava ansioso já não está mais presente na minha vida. Agora eu posso ajudar o outro a descobrir esse amor, que ele também precisa. E aí eu tenho mais paciência com ele. Porque se eu não estou lutando por um eu ideal, o outro não é meu inimigo, entende isso? Quando eu parei de lutar pelo meu eu ideal, minha mulher não é mais minha inimiga. Porque a minha mulher se tornou minha inimiga todas as vezes que ela tentou desconstruir o meu eu ideal. Todas as vezes que ela falou assim, você nunca faz o que eu peço, você sempre faz isso, você não tem jeito. Toda vez que ela falou isso, eu entendi que ela estava tentando matar o eu ideal e me levantei contra ela. No meu eu ideal ninguém mexe. O dia que eu joguei fora o eu ideal, eu descobri que minha mulher me ama, porque ela sempre soube com quem que ela estava casada. Ela nunca caiu na farsa do eu ideal. A verdade é que as pessoas que nos amam nunca caíram na farsa do eu ideal. Nunca. Aí eu me tornei um homem muito mais tolerante, muito mais paciente. Brigamos muito raramente, não demora quase nada e sempre termina em risada. Porque no fundo é uma questão de tensão momentânea. Nós somos parceiros. Nós não estamos um contra o outro, nós estamos um a favor do outro. Eu tentando amá-la com o amor que eu recebo de Deus e ela me amando com o amor que ela recebe de Deus. E assim a gente vai construindo uma vida cada vez mais sólida, cada vez mais leve, onde a gente começa a abrir mão das coisas. Aí esse ano ela falou assim, você vai trocar o carro? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tá bom. Ela falou, mas a gente até poderia. Eu falei, poderia, mas não vamos. Porque tá bom. Tá tudo bom. Ela falou, mas o seu carro já não está velho? Eu falei, mas velho é melhor. Ela falou, por quê? Eu falei, vai por mim. Uma vez eu estava em casa com ela, aí a gente estava na varanda, e eu olhei assim, falei, amor, a gente tem alguma coisa em casa ainda que é de quando nós casamos? Ela falou, só você mesmo. Eu falei, mas eu vou ficar, né? Ela falou, por enquanto vai. Você começa a ter gosto pela vida como ela é. Está tudo bem. A gente mora, a gente veste, a gente come. Deus tem sido fiel. Ele supre todas as nossas necessidades. Está tudo bem. Ah, mas eu não queria passar pelo que eu estou passando. Claro, o eu ideal não gosta de passar pela verdade da vida. Mas o eu real tira de letra. Porque o eu real diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me falta. O eu real diz, o Senhor é bom, Ele está comigo, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O eu real confia, o eu ideal não confia, porque o eu ideal quer ser bom por si mesmo. Quando a gente se livra do eu ideal, o eu real consegue se relacionar realmente com Deus. E em Deus ele consegue amar verdadeiramente o outro. Tudo que ele queria para ele, agora ele faz para o outro. Tudo que eu queria que a minha mulher fizesse por mim, eu quero fazer para ela. E tudo que ela queria que eu fizesse por ela, ela quer fazer para mim. E tudo que os pais queriam que os filhos lhe dessem, eles oferecem. E tudo que os filhos esperaram a vida inteira dos pais, agora eles dão de volta. Eu esperei a vida inteira que meu pai me fizesse um elogio, que meu pai me desse um beijo, que meu pai me desse um abraço verdadeiro. Meu pai não era esse tipo de gente. O dia que eu entendi isso, eu cheguei na casa dele no final de semana, abracei ele, dei um beijo nele, ficou uma coisa esquisita, nem ele entendeu. Quem quer beijar, beija. Não fica falando, eu queria tanto que ele me beijasse. Eu queria tanto que minha mãe me ouvisse. Sua mãe não te ouve, sua mãe é doida. Você conhece sua mãe há 30 anos e ainda está esperando que ela seja aquela mãe que vai pegar você e falar, filha, abre seu coração comigo. Quando que você acha que isso vai acontecer?
Nunca. Sua mãe tem um monte de coisa que ela esconde, ela não lida bem. Ame-a. O que você precisava que ela tivesse sido na sua vida e não foi, Deus é na sua vida hoje. Ame sua mãe, vá lá, dê um abraço nela, brinque com ela, pare de querer mexer em feridas que ela não quer tratar porque ela tem medo. O dia que Deus quiser tratar com ela, ela vai ser tratada, mas não é você que vai capitanear esse processo. Quando você se livra do eu ideal, você se livra da necessidade de ter mãe ideal. Quando você se livra do eu ideal, você se livra da necessidade de ter pai ideal. Quando você se livra do eu ideal, você se livra da necessidade de ter irmão ideal. E aí você ama quem Deus te deu. Meu pai nunca falou que me amava, mas eu falei para ele que eu o amava. E o olho dele marejou. Mas ele não soube responder. E eu entendi que ele me amava. Eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo minha esposa. Eu amo minha família. Ela não é ideal. Não é família de filme, não é família de catálogo. A gente está envelhecendo junto, eu e minha mulher. Nós não somos um casal ideal. Mas a gente gosta de ser quem a gente é. Que a vida é boa. Eu não preciso ter outra mulher porque eu não estou atrás de um objeto ideal. O cara com 50 anos que começa a olhar para a menina de 25, ele não está pensando numa mulher, está pensando num objeto ideal. Porque ele acha que vai chegar com aquela menina de 25 e todo mundo fala, nossa, você é o cara, hein? Não, nem ela gosta de você. Ela está procurando um objeto ideal também, chama pai. Só que como o psiquismo dela está todo atrapalhado, ela não consegue enxergar isso. Menina de 25 gosta de cara de 30, 27. Não quer ninguém de 60. A não ser que não tenha pai. Aí psiquicamente ela faz uma transferência. É objeto ideal, você não é você. Aí você começa a entrar num jogo que não é o jogo. E não sabe por que nunca é feliz. E aí um dia vai se desencantar com a menina de 25. Porque a vida é o que é. E o que a gente tem de melhor na nossa vida é a nossa família. Que Deus nos deu. Que quando tudo passar, vai estar com a gente. Porque quando eu não tiver mais condições de pregar, quando eu não tiver mais condições de... Quem vai estar comigo é a minha família. Quem vai estar na hora difícil no hospital é a minha família. Ninguém que se apaixonou pelos objetos ideais que eu colecionei vai continuar me amando quando eu não tiver mais nenhum objeto ideal para mostrar. A vida fica mais leve. E a gente se torna mais feliz. E mais feliz a gente se torna mais útil no reino de Deus. Porque quem entendeu que tudo que buscava agora pode oferecer, se torna mais evangelista, mais servidor, mais adorador, mais ensinador, mais abençoador. Porque não tem necessidade de reconhecimento, nem de ser correspondido. Todos nós já corremos atrás de reconhecimento. E a maior liberdade é não precisar disso. Porque Deus reconhece. No Senhor o nosso trabalho não é vão. E não há um só de nós que no dia oportuno não receberá sua recompensa. Deus é fiel. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, eu real. Obrigado, outro. Uma salva de palmas para o eu real e para o outro. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Livre-se do eu ideal. Canalize suas demandas emocionais para Deus. E ame o outro com o amor que você recebe de Deus. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo da leveza, de uma vida sem ansiedade que faz sofrer, que paralisa, que entristece. Quantos querem nessa manhã livrar-se do eu ideal? Quantos querem nessa manhã crer que Deus ama você
E que não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Assim como não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor eterno, com amor infinito, com amor imenso, tão profundo, furioso, que cobre-nos. Ele nos ama.